Boa tarde a todos. É uma honra e uma felicidade estar aqui em mais um evento FIS nesse ano de 2021. Obrigado ao José Vilar, ao Rodrigo Vilar pelo convite de estar aqui hoje, moderando uma mesa, sem dúvida nenhuma, que é uma mesa com grande autoridade sobre o que a gente vai discutir, líderes incontestes e pessoas que estão desafiadas no dia a dia para um tema que é o tema das grandes instituições que querem se perenizar, que querem se desenvolver ao longo do tempo e querem devolver à sociedade o melhor possível, que é a formação de novos gestores. Então, eu quero começar agradecendo a vocês da mesa, ao Torelli, ao Aderne, à Faluba e ao Palomini pela oportunidade de estarem aqui conosco discutindo esse tema. A gente vai seguir uma dinâmica onde cada um dos apresentadores da mesa vai ter cerca de 8 a 10 minutos para fazer as suas considerações iniciais. E depois dessa primeira rodada, a gente vai poder partir para um Q&A e para um debate mais direto sobre o tema, que, sem dúvida nenhuma, é mais desafiador que todos os outros, na minha opinião, que são pessoas. Torelli, por favor, inicie aqui a nossa mesa. Eu te passo a palavra agradecendo a sua generosidade de tempo de estar aqui conosco. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos amigos da mesa. Agradecer o convite da Iniciativa FIS de estar aqui participando. É uma honra para mim e para o HCOR poder estar passando um pouco da nossa experiência sobre esse tema. Leandro, eu queria começar falando uma questão bem particular da minha trajetória profissional. O meu sonho, quando eu comecei minha profissão, era ser gerente de recursos humanos, porque eu gostava de trabalhar com gente. E aí eu, por algum motivo, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu virei gerente de supply durante 9 anos. E todos os dias eu enchi o saco da direção que eu queria ser gerente de recursos humanos. E um dia eu virei gerente de recursos humanos e fiquei feliz, trabalhei 8 anos como gerente de recursos humanos, exatamente por trabalhar com a contratação, a seleção, a capacitação, o desenvolvimento de liderança, que eu entendo que hospitais, principalmente, são empresas, são gente cuidando de gente, né? Por mais que exista automação dentro de um hospital, você não substitui um posto de trabalho. Cada hospital, cada prédio tem 3.000, 4.000, 5.000 trabalhadores. Então é gente cuidando de gente. Só que eu tive uma frustração como gerente de RH, que os meus projetos não eram aprovados pela direção do hospital, porque ela não entendia a importância dos projetos de RH. Aí eu defini que eu ia fazer mestrado em administração, que eu queria me tornar o diretor da organização. E aí eu iniciei todo um processo de preparação e depois de um longo período eu me tornei o CEO da mesma organização que eu era o gerente de recursos humanos, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E descobri que os meus projetos de RH eram muito ruins, porque eles tinham uma visão muito peculiar de um olhar de RH e não de um olhar da estratégia, do negócio, ou seja, do grande desafio da organização. E isso me qualificou bastante, porque hoje eu trabalho como CEO no HCOR, mas eu continuo muito próximo das práticas de recursos humanos. E eu entendo que hoje a formação de líderes e a formação de gestores ele deve ser tratada com 3 agendas separadas. Um profissional, um CEO, um executivo, quem trabalha na formação de líderes, tem que ter, na minha opinião, 3 agendas de formação e de trabalho bem definidas e elas não podem serem trabalhadas ao mesmo tempo. Então, a primeira agenda é o que Porter Mintzberg nos ensina, que é a agenda da estratégia. É conseguir estabelecer a construção de um planejamento estratégico que guie toda a instituição. Você tem que ter formação de mercado, não adianta você conhecer a sua organização, você tem que conhecer o mundo, tem que estudar os concorrentes, você tem que ser um cidadão global para poder implementar uma estratégia de sucesso dentro da organização. É uma agenda de formação da inovação, de todas as tecnologias disruptivas que nós estamos trabalhando, ou seja, é uma agenda para olhar para o futuro. E uma agenda extremamente importante, mas que muitas pessoas entendem que ela é a agenda predominante de uma liderança.
Existe a segunda agenda que eu entendo importante, a segunda linha de formação, que é a eficiência, a gestão operacional. Quando o caixa de uma organização está ruim, o EBITDA está ruim, não adianta ter boas ideias, porque você não implementa as boas ideias. E poucas lideranças hoje dedicam tempo para entender como funciona a operação da sua organização, como essa operação está estruturada, qual é o modelo de negócio operacional. E eu trabalho em organizações hospitalares, eu trabalho há 34 anos em gestão hospitalar, eu só fiz isso a minha vida inteira, né? Então eu só sei fazer isso. E tem uma afirmação que eu faço: toda a organização de saúde é ineficiente. Toda organização de saúde é ineficiente. E nós temos uma onda de busca de eficiência na operação que ela eu diria, eu posso até metrificar, né? Eu imagino que as nossas organizações são entre 15% a 20% ineficientes. E muitas vezes o gestor ou o líder ele tem uma formação focada na estratégia, mas ele não consegue enxergar a ineficiência em suprimentos, na operação, em receita, glosas, todo o processo operacional. Até porque ele entende que na sua função de líder, ele tem que ter sempre uma visão mais estratégica e não uma visão operacional. No meu entendimento, você tem que ter, sim, uma visão estratégica, mas você tem que ter uma agenda separada. Tem um artigo do Porter, que é a Excelência Operacional, onde ele diz claramente que tem que ter duas agendas. Uma para cuidar da estratégia e para desenvolver o conhecimento estratégico, e outra para cuidar da operação. E mais recentemente, até com a pandemia, eu entendo que tem uma terceira agenda que um líder em saúde obrigatoriamente tem que ter. A desigualdade social na área da saúde é terrível. Aqui em São Paulo tem uma publicação, o mapa da desigualdade social, mostrando que a diferença da expectativa de vida do bairro mais rico para o bairro mais pobre é de 40%. Nós temos hoje uma bolha de excelência nos hospitais que nós estamos acostumados a conhecer, nos grandes centros, mas nós temos um cinturão de instituições de saúde que são ineficientes e que elas não têm sequer a condição mínima de sustentabilidade. Durante a pandemia, eu coloquei nas mídias sociais uma sugestão de criar um movimento onde todos os profissionais de saúde, ou aqueles que têm interesse, doassem um pouco do seu tempo para ajudar organizações do Sistema Único de Saúde. Hoje nós somos 600 profissionais, temos constituído com o nome de Voluntários da Saúde, e nós prestamos consultoria para 8 hospitais do Sistema Público de Saúde. Desde buscar acreditação hospitalar, planejamento estratégico, todas as estruturas, e você não tem a ideia do quanto o conhecimento dos profissionais que hoje estão nas nossas organizações pode contribuir para diminuir a distância e democratizar o conhecimento e a qualidade do Sistema Único de Saúde. Então, na minha visão, como introdução do nosso debate, eu entendo que a formação de um líder em saúde, ele tem que estar alicerçado em 3 agendas que têm que ser bem definidas. A agenda da estratégia, a agenda da operação, manutenção de resultado e sustentação de caixa, e a agenda da redução da desigualdade. Você tem que ter essas 3 agendas definidas, equilibradas, estruturadas, para que a gente possa contribuir com a formação dos novos líderes na área da saúde. Nós não podemos mais aceitar que na cidade mais rica do Brasil, a diferença de expectativa de vida é de 40% do bairro mais rico e do bairro mais pobre. E a saúde contribui decisivamente para isso. E nós temos um poder de contribuição fantástico, e vocês não têm ideia do que acontece na maioria dos hospitais brasileiros. O nível de dificuldade de acesso a pessoas com competência e quanto a gente pode contribuir para isso, desde que a gente dedique na nossa agenda 5 horas por semana para ajudar a democratizar a eficiência na gestão em saúde. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Muito obrigado, Torelli. Obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento. Belo exemplo de projeto mesmo. E é isso, desenvolver pessoas de manhã, de tarde, de noite tem que ser o compromisso da gente para a gente ver o nosso setor andar para frente. Não tem desenvolvimento social que não passe pelo setor da saúde e não tem desenvolvimento setorial que não passe pela formação de pessoas como uma agenda prioritária. Parabéns. Eu passo a palavra para o Júlio Aderni, General Manager da Abbott Diagnostics. Por favor, Júlio,
seus minutos iniciais aí para compartilhar conosco a sua experiência, seu conhecimento. Muito obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje também, tá? Ok, eu que agradeço, é uma honra participar desse painel aqui, agradeço o convite de vocês, da iniciativa FIS, e agradeço meu nome, agradeço o nome da Abbott Laboratórios do Brasil também. E é um tema amplo, né? É um tema legítimo, né? Eu concordo plenamente com os aspectos formais que o Torelli trouxe aqui para iniciar esse debate. A gente precisa desse nível de conhecimento, desse nível de gestão, né? Ou de formação do gestor com essas ferramentas de gestão mais formais. E a gente também precisa levar em consideração, quando a gente fala do sistema de saúde, e é isso que a gente debate todo o tempo aqui na Abbott. A Abbott é uma empresa que está no mercado, a empresa americana que está no mercado há 130 anos, né? E ela começou com o Dr. Wallace Abbott, desenvolvendo remédios lá por conta própria e vem se perenizando ao longo de todo esse tempo. E certamente, desde os primórdios, desde a iniciativa individual do Abbott até agora, um dos aspectos que se leva e se precisa para chegar até aqui é desses elementos de gestão que o Torelli citou, né? E quando a gente fala em saúde, é ainda mais complexo, né? A formação de gestores ou a educação. A educação e o conhecimento é ponto pacífico. A gente não tem dissenso aqui. Acho que todos concordam que a gente precisa formar o tempo todo, educar o tempo todo e com isso capacitar os indivíduos e as pessoas para que elas consigam levar adiante as agendas empresariais, as agendas públicas, quaisquer que sejam, né? Em saúde, eu quero ressaltar aqui o aspecto da complexidade. É um sistema que a gente sabe que é um sistema fragmentado, né? Que é super multidisciplinar e muito especializado. A saúde, per si, exige muita especialização, né? Então, todos nós que trabalhamos com a área de saúde ou com a formação na área de saúde, sabe que a gente precisa ser especialista, né? Nas áreas de saúde. No entanto, a gente também, e agora nos últimos 15, 20 anos está mais premente esse debate todo, a gente precisa ter essa visão sistêmica. Então, eu acho que o primeiro grande desafio, além dessa formação, né, dos aspectos estratégicos, operacionais, de execução, a agenda social, é trazer essa visão sistêmica para todos os níveis, né, da organização, para que cada indivíduo, independente em que nível está da organização, entenda do seu impacto no sistema como um todo, né? Porque o sistema é fragmentado, é muito especializado, e aí quando você se especializa demais, você acaba meio que deixando de lado, às vezes, a visão sistêmica. Então, desde que a gente começou todo o debate de transformação do sistema de saúde, de como ganhar eficiência nesse sistema, né, e aumentar o acesso, aumentar o cuidado e racionalizar os recursos, a gente acabou olhando para esses aspectos sistêmicos. E eu acho que é isso que a gente precisa enfatizar nos fóruns de formação de profissionais, né? Então, Abbott, por exemplo, a gente, como empresa, né, de cuidados à saúde, a gente está basicamente presente em todo o contínuo de cuidados, né? Então, a gente está desde etapas de prevenção, diagnóstico precoce, intervenção e cuidados pós-intervenção, né? Através das nossas divisões de nutrição, nossas divisões de diagnóstico, divisões de medical devices e divisão de produtos farmacêuticos estabelecidos. Então, olhando para o contínuo, a gente precisa entender, e o profissional de saúde precisa entender o impacto que a sua atividade hospitalar, ou a sua atividade laboratorial, ou a sua atividade como representante da indústria farmacêutica, impacta o sistema como um todo, né? Impacta a jornada do paciente. Então, eu vejo como o maior desafio, né, na formação dos profissionais, dos gestores de saúde, é essa visão sistêmica e
e essa integração da cadeia, né? Como pensar a integração, como pensar a concatenação das ações, de modo que as atividades de diagnóstico tenham um impacto real para a intervenção ou para a prevenção, né? E a intervenção em si ela seja bem sucedida com um nível máximo de precisão. Então, no meu ver, esse é o grande desafio que a saúde e a formação de gestores na saúde tem nos dias de hoje. Obviamente, ademais de todos esses aspectos mais formais de educação e de investimento em formação, né? Nós temos toda uma área de aprendizado e desenvolvimento, né? Toda a tecnologia que a gente desenvolve precisa demanda muito conhecimento e muita formação técnica, muita formação especializada. O nosso grande debate agora é como é que a gente olha para o sistema, olha para o contínuo da saúde e começa a ter um impacto real de maior eficiência e uma racionalização dos custos, que a gente sabe que que tem impactado bastante aí todos os sistemas, independente de se em países desenvolvidos ou em países emergentes, todos os sistemas de saúde que estão por aí estão sofrendo muito com essa escassez de recursos. Então, levar em consideração essa abordagem sistêmica é o necessário para a gente vencer esses desafios na formação. Existem muitos outros aspectos, né? A disponibilidade da mão de obra, né? A mudança geracional. Aí tem muitos outros elementos que acabam meio que influenciando também esse ponto. Mas focando no ponto da saúde e no desafio da gestão, eu diria que esse é o que mais ressoa aqui para a gente na Abbott. Muito obrigado, Júlio. É muito importante mesmo essa visão sistêmica e essa visão do cuidado integrado como uma forma de poder desenvolver mesmo o setor de saúde de acordo com as suas necessidades, né? Vamos poder debater isso bastante. E vocês, como uma empresa multinacional, também têm seus desafios aí para o seu corpo de funcionários que é importante compartilhar aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre isso. Obrigado aí pelos minutos iniciais. Luciana Faluba, diretora de desenvolvimento e professora da Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Por favor, tenha a palavra para conduzir os seus minutos. Oi, Leandro, obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer imenso estar aqui nesse evento. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Para mim é uma honra dividir esse painel com profissionais brilhantes e com uma atuação muito relevante no setor de saúde. E também de poder falar em nome da Fundação Dom Cabral que o nosso negócio é exatamente esse, né? Nós não estamos na área da saúde, mas estamos no negócio de formação de lideranças e de gestores. Então, vou compartilhar aqui nesses minutos iniciais um pouco do que é a visão da Fundação Dom Cabral sobre a formação de gestores e falando mais especificamente sobre gestores do setor da saúde. Bom, aqui acho que todo mundo sabe, conhece, está bem familiarizado com as transformações que o setor de saúde vem sofrendo ao longo dos últimos anos, especialmente no Brasil, né? Só para citar algumas, tem os movimentos de consolidação do setor, um maior envolvimento dos consumidores, pacientes, né, na tomada de decisão sobre cuidados de saúde, a própria digitalização do atendimento de saúde que foi impulsionada pela pandemia, e o impulso para trabalhar com dados interoperáveis e o uso de análise de dados, isso só para citar alguns. Tá certo que toda essa transformação, em meio a essas dinâmicas, os gestores das empresas do setor de saúde estão sendo desafiados a dinamizar, adaptar, inovar rapidamente. Nesse contexto, as atividades básicas de um gestor, vamos pensar assim, o que seria, né? Basicamente, as atividades de um gestor, a gente podia falar rapidamente, que vai consistir em planejar, organizar, liderar e monitorar, por exemplo. Elas ganharam uma cor nova, né? Uma roupa nova, elas ficaram mais complexas.
E, nesse sentido, novas competências estão sendo demandadas desses gestores, né, já que novos desafios exigem novas competências. E aí eu trouxe aqui para a nossa conversa, né, e eu destaquei 4 que eu considero principais hoje para gestores na área da saúde, né? Quais seriam essas? A primeira eu falaria sobre tomar decisões mais complexas a partir do uso adequado das ferramentas de gestão. E trabalhar também com essa tomada de decisão orientada por dados. Por que isso é importante? Exatamente em função do aumento da complexidade da gestão do negócio e do volume de informações. Entender e saber analisar dados, trabalhar com dados, é uma competência importante para o gestor no âmbito do negócio. E acho que combina muito com o que o Torelli trouxe na abertura dele, quando ele fala de eficiência da operação, de conhecer o negócio. Então, essa complexidade, ela vai demandar essa afinidade com dados, que é o futuro, acho, né, de todas as organizações, especialmente as de saúde. O segundo ponto que eu destacaria, também convergente com o que o Torelli trouxe quando ele fala de estratégia, né, de olhar para o futuro, eu concordo e diria que liderar as transformações do negócio e organizacionais alinhadas às estratégias e às mudanças no contexto global, né? Os ambientes de negócio, eles estão cada vez mais conectados, como consequência natural dos movimentos de globalização. Então, ampliar essa perspectiva, estar ligado no contexto global, no seu segmento de atuação e também em outros segmentos que impactam o negócio, é uma competência nova, alinhada com essa estratégia, olhar para o futuro, olhar para o ambiente, né? Quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei, é uma visão estratégica turbinada, né? Turbinada com a perspectiva global e intersetorial. Esse seria o segundo ponto que eu gostaria de destacar. O terceiro ponto, também, né, Torelli, parece que a gente pensou junto, é desenvolver uma visão ampliada e crítica das necessidades dos stakeholders, integrando o bem comum da organização e da sociedade em sua tomada de decisão. Então, a perspectiva, né, do que a empresa retorna, uma organização de saúde retorna para a sociedade, mas não tratada de forma pontual, mas assim, institucionalizada, e para isso acontecer, isso precisa estar no gestor, né? Ele precisa ter isso, o líder, comprometido com um impacto social. Eu acho que está relacionado com a questão da desigualdade social que o Torelli trouxe, também no início, e acho que o Júlio falou também um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da complexidade. Por fim, mas não menos importante, esse gestor, para dar conta de tudo isso, né, para motivar as pessoas, ele precisa ampliar o seu autoconhecimento para evoluir em seu propósito pessoal e como líder, para que ele consiga inspirar e engajar pessoas no projeto organizacional. Essa é uma função importantíssima e cada vez mais desafiadora para as lideranças atuais. Então, concluo aqui, né, fazendo uma síntese desses 4 elementos. Eu falaria a tomada de decisão orientada por dados, que traz um pouco da eficiência e da complexidade, que o Júlio trouxe na fala dele também, seria a perspectiva de um gestor orientado para os resultados da organização. A visão estratégica turbinada pela perspectiva global e intersetorial seria a composição do gestor visionário. Incluir a perspectiva dos stakeholders e da sociedade é um gestor com propósito. E ampliar o autoconhecimento para inspirar, engajar pessoas, é um gestor, um líder inspirador, né? Então, essas 4 competências, orientado para resultados, visionário, com propósito e inspirador, seriam as 4 competências que eu destacaria e trouxe aqui para conversar com vocês hoje nesse painel. Obrigado, Luciana. Nada como uma professora na mesa para começar a organizar as ideias assim de forma didática, né?
e ajudar a gente a organizar a cabeça mesmo. É bastante interessante essas novas competências e talvez a gente possa também, durante algum tempo, teve uma discussão sobre hard skills e soft skills e agora você traz uma costura entre hard skills e soft skills. Você ancora num hard skill, mas lança que o diferencial está num soft skill relacionado àquele hard skill que é o conhecimento básico de uma determinada disciplina, né? Muito interessante, vamos ter tempo para fazer o nosso debate aqui. Rafael Palomini, muito prazer, é um prazer ter aqui, presidente e CEO da GE Healthcare Latam. Por favor, te passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse debate tão interessante e que a gente dá bastante foco, né? Afinal de contas, a gente não faz nada sozinho, é o grupo de gestores, o grupo da saúde, e eu acho que isso é bem bacana a gente trocar essa ideia e ver como é que a gente leva para outro patamar esse grupo, né? Eu vou falar um pouco aqui do ponto de vista de um colaborador e um líder da maior empresa, talvez, de equipamentos e de soluções aqui para nós, e colocar uma visão um pouquinho de que a gente está dando foco nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Eu acho que, além do hard skill, soft skill, a parte da eficiência operacional, etc., que eu vou comentar um pouquinho, e outros temas aqui que vão de percepção e behavior, rapidamente, mas queria falar, assim, do foco, né? Depois de tudo que se coloca em desenvolvimento e nos esforços e etc., o outcome da produção desse trabalho é algo que a gente está incentivando muito a ficar de olho nisso. Então, para o setor de saúde, qual que é o foco, né, no nosso caso aqui? É para os nossos clientes ajudarem a salvar, apoiarem a salvar vidas, né? O foco é no paciente. Então, o cuidado que a gente tem, além dos temas que já foram colocados, que eu não queria repetir muito, mas até vou dar um pequeno comentário aqui, é que isso produza o outcome. Porque a gente, às vezes, pode ficar tão focado em ganhar uma eficiência ou ter uma aquisição de uma nova ferramenta ou de um novo conhecimento, mas se isso não está provocando na ponta, seja para um time interno ou no setor de saúde, o impacto desejado pode ser um grande desperdício. É a forma mais eficiente de gerar um desperdício, digamos assim, se eu posso brincar um pouquinho com as palavras. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vive num mundo que está nos tomando, né, nos dragando muita energia, como profissional e como até como pessoal. Então, eu acho que um dos temas aqui que eu queria trazer é a mensuração por detrás dos esforços. Mas, indo além disso, eu acho que eu dividiria mais ou menos no que os colegas já dividiram aqui, mas queria comentar um pouquinho como é que a gente está tratando aqui dentro também. Uma das coisas é a gente conectar o desenvolvimento com a maior atuação ou maior relevância para cada uma das lideranças e posições. Porque para nós não é tipo one size fits all. Então, como é que a gente faz um mapa um pouco mais além dos perfis e o que teria de benefício de ter um desenvolvimento específico numa área? Como que isso impacta para o crescimento desse profissional? Preparar ele para um nível cada vez mais evoluindo e para continuar apoiando aí a empresa e o setor. Então, eu acho que tem um primeiro passo que a gente passa por essa questão de mapa, né? E aí a gente vai pelos temas, ok, hard skills, eficiência operacional, no caso da GE Healthcare, a gente está colocando bastante ênfase em Lean Management, então, como é que a gente faz o acompanhamento dessa eficiência através de vários tipos de scorecard e etc. A gente tem coisas que, talvez na nossa época, a gente não tinha tanto um aprendizado formal como temas atuais de cybersecurity, etc., tão relevante para o setor de saúde, como é que a gente atualiza os profissionais na mesma velocidade que essas coisas são cada vez mais importantes. Os temas soft, então hoje, inclusão e diversidade, não sei se é bem uma categoria soft, mas a importância de estar no ambiente diverso para você ter uma maior captura de opiniões e estar calibrando um pouco a sua opinião ou os seus credos, digamos assim, do que faça mais sentido. Então, eu acho que são temas que eles se conectam e a gente tem que dar ênfase em todos eles. E muitas vezes é na experiência, mas também no feedback e você trazer exemplos e ter conversas construtivas. Eu acho isso
como gestores, nós treinar nossos gestores e treinar os gestores para que possam treinar outros gestores e equipes, eu acho que é um tema que não é pouco importante, porque, como eu falei no início, é juntos, né, que a gente consegue uma evolução, não é tanto no individual. Agora, claro, como os colegas falaram ali, saber e entender a ponta da cadeia, né, como é que você ganha eficiência e apoia essa conexão horizontal, e não apenas o teu foco vertical, que você atua, mas como é que você aumenta a tua melhoria das conexões que você atua, eu acho que não é menos importante. Então, digamos assim, a gente não está num ambiente simples, e por isso que eu acho que a educação continuada é algo tão importante, porque não é o que a gente aprendeu, é o que a gente aprende hoje e é o que a gente consegue colocar em perspectiva. E para isso, a gente precisa estar com muita humildade, né? A gente está cada vez entendendo que a gente sabe menos. Então, como é que a gente coloca num papel de humildade, sem perder a nossa relevância e consegue, como um todo, evoluir? Nós aqui, na GE Healthcare, a gente está, ao longo de 21, a gente refez uma grade, se eu posso falar, de treinamentos, né, mas com muito apoio do próprio time interno, não é que a gente está indo através de muitas coisas externas também, né? Acho que aqui a gente tem a participação do Dom Cabral, eu acho que é muito importante, a gente inclusive faz isso, mas também, de todas as formas, como é que a gente continua se desenvolvendo. Então, a gente refez uma série de ênfases de treinamento que tem por perspectiva desde temas de influencing skills, como é que a gente reforça os temas de inteligência emocional, vendas consultiva, como é que a gente faz a resolução de problemas, eu falei a questão de lean thinking, então tem tudo isso, mas também trabalhar com humildade, você está disposto a evoluir, escutar o cliente, focar no que é importante. Então, assim, é um conjunto de coisas e eu acho que o principal delas é o que eu falei talvez logo no início, é como é que a gente fica atento para que o esforço que a gente coloca como desenvolvimento próprio e dos demais, que a gente faça isso para o que mais vai gerar a relevância para aquele momento, para o que a empresa está passando, para o que o profissional está passando. Então, não quero dar uma volta muito longa para a gente poder fazer um debate também, né, e uma troca, mas eu acho que esses seriam as principais pinceladas aí, né? Ter um olhar plural, sabendo olhar quando que é a parte bem hard de algum tema de eficiência operacional, daquele processo específico, daquele assunto específico, mas a conexão disso como um todo e tendo a humildade de aprender e estar próximo e saber trabalhar com as pessoas. Obrigado, Rafael, um prazer te ouvir. É muito importante observar o que está passando dentro de grandes empresas como a sua. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. Dando sequência na mesa e seguindo a mesma sequência, né? Eu queria saber do Torelli. O Torelli está muito imbuído numa missão de um hospital que tem propósitos filantrópicos também e se dedicou à formação de executivos, inclusive nesse apoio ao setor público, né? O que eu queria entender, Torelli, é se você percebe alguma diferença na lapidação do executivo do setor público ou do setor privado. Tanto no que diz respeito a hard skills, do que diz respeito aos soft skills, né? Habilidades comportamentais, digamos assim. Queria que você trouxesse assim, a sua visão e a sua experiência nesse projeto que você vem desenvolvendo aí. Leandro, eu trabalhei com uma experiência bem interessante lá no Moinhos de Vento, onde nós fizemos, através do nosso projeto de filantropia, a construção de um hospital, que é o hospital na área de Porto Alegre mais saúde pobre, ou seja, o bairro extremo sul de Porto Alegre. Nós fizemos um hospital e operamos o Moinhos de Vento durante um período com o mesmo CNPJ. Então você tinha o hospital no bairro mais rico da cidade e você tinha um hospital no bairro mais pobre da cidade. E eu também tive uma experiência no Sírio, através da organização social do Sírio, onde o Sírio faz gestão de 3 hospitais, né, através de uma organização social. E no primeiro momento eu sempre falava para os profissionais do Moinhos, do Sírio, o quanto nós poderíamos ajudar o Sistema Único de Saúde. E um dia eu fiz uma conta, né, o orçamento mensal de um hospital
que o sírio-libanês, através do OAS, apoia, correspondia a 34 horas do gasto do Sírio. Né? Aí eu perguntei quem tinha que ajudar quem. Né? A administração pública trabalha com recursos escassos e trabalha com o limite da estrutura. Ela não tem como buscar, não tem estrutura e não tem os recursos necessários. Eu encontrei pessoas competentes e grandes líderes nos hospitais privados e pessoas competentes e grandes líderes nos hospitais públicos. A diferença não está no público ou no privado, a diferença está em querer fazer bem feito. E a diferença está nas oportunidades da vida. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Né? Quem trabalha nas organizações representadas aqui nesse nosso encontro, nós somos privilegiados, porque trabalhamos em organizações estruturadas, organizações de referência, e esse privilégio nos obriga, nos dá uma responsabilidade de retribuição. Eu sempre falo, quando eu apresento esse tema da retribuição, eu nasci em 1964. A expectativa de vida em 64 era 56 anos. Quem nascia em 64 no Brasil viveria 56 anos. Hoje eu tenho 57. Hoje essa é a minha última participação em alguma atividade. Né? Se o Brasil não tivesse vivido uma grande transformação social, uma transformação sanitária, que poucas pessoas se dão conta que o Brasil, de 1970 a 2005, ele dobrou a população. Isso é mérito da gestão pública do Sistema Único de Saúde, isso é mérito dos hospitais de imigrantes, isso é mérito dos empresários que investiram na saúde, nas instituições lucrativas. Então, hoje você tem uma grande transformação e o grande problema hoje é que a gente só está falando na saúde dos grandes investimentos. E nós temos que conseguir encontrar uma estratégia de democratizar a competência e o conhecimento de gestão. Para mim, esse é um propósito fundamental. Né? Porque os profissionais do sistema público, eles são motivados, eles têm propósito fantástico, só que eles não têm conhecimento, eles não têm metodologia, eles não têm apoio. E as nossas organizações e os nossos profissionais, no nosso grupo de voluntários, nós temos profissionais da Redditor, do Sírio, do Einstein, do HCOR, do Moinhos, que estão doando o seu tempo gratuitamente para o projeto, e você não tem ideia do quanto isso é recebido e quanto isso faz a diferença. Então, eu não vejo diferença alguma do gestor público para o gestor privado. O que muda é o nível de oportunidade dos recursos que você tem. Eu conheci muitas pessoas competentes e incompetentes na área pública e na área privada. O gestor público ele tem uma característica, ele tem que ser mais eficiente que o privado. Quando eu vim do Sul para São Paulo, há 6 anos atrás, os preços dos medicamentos e dos materiais em São Paulo eram no mínimo 30% superiores aos praticados em Porto Alegre. Porque lá Porto Alegre tem menos recursos, e tu é obrigado a ser mais eficiente. Então, a eficiência e a competência está muito relacionada às oportunidades que você tem e à necessidade que você tem de fazer resultados. Obrigado, Torelli. Muito obrigado. O Júlio Aderni, me fala um pouco sobre como é que a Abbott entende o treinamento e a formação dos seus executivos, sendo uma empresa multinacional, né? Quanto essa transnacionalidade da empresa traz desafios para a formação dos executivos e como é que vocês têm trabalhado com essa situação? Excelente pergunta, Leandro. É uma pergunta bem alinhada com o momento que eu mesmo vivi aí nos últimos meses, né? E deixa eu começar te dizendo que há uma escassez de talento, né? Há uma escassez de bons gestores, uma escassez global. As empresas, as grandes empresas, sejam nacionais ou multinacionais, globais, elas têm essa preocupação, né? Porque é uma situação que a gente vive diariamente, né? À medida que a gerência sênior vai chegando no ponto de se retirar, né? De
viver seu momento de descanso, a gente vai chegando à conclusão de que a gente tem que acelerar processos de formação, né? Então, isso significa o quê? Significa que a gente tem programas globais, né? E aí a gente segmenta e ajusta esses programas, o currículo, a abordagem, né? O dimensionamento dele mesmo, de acordo com os níveis de senioridade, né? Hierárquicos da organização, né? Mas a partir de um determinado nível, a gente realmente faz questão que os executivos de nível gerencial para cima, eles tenham essa formação em processos globais. Por quê? Porque é o que eu falei antes, da necessidade de ampliar, e todos aqui falaram um pouco da necessidade de ampliar a visão, né? Entender a complexidade, né? Desenvolver a estratégia, o pensamento estratégico, e tudo isso você fomenta quando você consegue criar classes que são multidisciplinares e multiculturais, né? Então, é uma maneira também de formatar a mensagem de uma maneira que, independente de onde nós estejamos, a gente esteja com a mensagem bastante alinhada, né? O nosso propósito, Leandro, é fazer com que as pessoas vivam suas melhores vidas, né? De maneira plena, as suas vidas através da saúde. E daí a gente desenvolve uma série de iniciativas, né? E a gente precisa passar essa mensagem para todos os locais em que a gente atua. A gente está presente em 160 países no mundo, né? Então, somos mais de 100 mil pessoas. Então, a maneira de a gente formatar a formação, a mensagem, é realmente dando essa amplitude. Então, a gente tem programas para os diversos níveis, né? Eu brinquei aqui que é uma pergunta que me faz pensar nas experiências que eu mesmo tive aí faz alguns meses. Eu tive num programa desses de liderança global, né, para a liderança sênior da empresa, e nesse programa, a gente, além de visitar tudo que está no manual, todos esses bons conceitos que vocês trouxeram aqui, citações importantes, né? Então, a gente tem um programa para formação de gerentes gerais, né, que visita a academia, né, muito do que a gente falou aqui, mas também fala um pouco dos aspectos, os aspectos práticos, né, que também foram citados. E com a formatação da mensagem, da estratégia e o alinhamento da missão, visão e das ações que a gente quer implementar, seja em qual for a geografia que a gente esteja, né? Então, é um blend de formação acadêmica, com uma formação mais prática, com conceitos focados em fazer a execução das estratégias, e é um programa que também permite essa conexão. Eu tive sessões, e esse ano especialmente foi um programa virtual por conta da pandemia, então eu tive sessões 8 horas da noite, né? E o meu colega da China estava lá, era 9 da manhã, e a gente meio que tocou esse processo de uma maneira bastante dinâmica, e apesar do ambiente virtual, a gente conseguiu também fazer esse network, também fazer essa referenciação, né? O que acontece na China, o que acontece no Brasil, como o mercado funciona na França, por exemplo. Então, essa abordagem multicultural é muito importante para a gente. Então, a gente tem programas formais, a gente preza que, à medida que o nosso colega aqui na Abbott vá adquirindo um certo nível de senioridade, ele vá sendo exposto a esse tipo de experiência, né? Obviamente que você tem que trazer tudo isso para a sua dimensão local, né? E trazer aqui para as características do mercado em que você está atuando. Mas, em resumo, é um processo em que a gente tenta, ao máximo, tornar o mais multidisciplinar, multicultural possível, preservando o nosso foco nas nossas missões, nas nossas táticas e ações.
Muito obrigado, Júlio. Luciana, eu imagino que nesse mundo dinâmico que a gente vive e com esse enorme desafio que o setor tem, isso tenha um impacto grande em instituições de ensino como a Fundação Dom Cabral. Conta para a gente um pouco o que está acontecendo de transformação curricular e de formação de executivo, que antes a gente saía da faculdade e fazia especialização, mestrado, doutorado, o MBA, o quanto essa formação ainda é dentro da instituição de ensino e o quanto a instituição de ensino foi para dentro das organizações e o que mudou de grade curricular e de atenção na formação desse executivo sob a ótica de vocês da Dom Cabral, por favor. Claro, essa é uma ótima pergunta, porque nós estamos, assim, o setor de saúde está sofrendo transformações, né? O de educação foi sacudido pela pandemia, né? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu conosco. E nós tivemos, assim, um aprendizado imenso, nós tivemos a oportunidade de rever vários paradigmas, vários conceitos que nós tínhamos também como business school, e foi um processo muito interessante. Vou começar falando sobre a questão do formato da educação, né? Da mesma forma que o atendimento digital de saúde tinha um paradigma, os cursos online, né, a formação online também sofria disso, né? E isso foi derrubado ao longo da pandemia. A gente descobriu boas oportunidades de trabalhar, e aí pensando, né, na questão da eficiência, de relação custo-benefício, especialmente para as empresas, né, para a organização, seus programas de formação, com resultados interessantes. Então, acho que essa é uma primeira dimensão da transformação na Dom Cabral. A gente hoje tem formatos 100% online, estamos com os cursos 100% presenciais, e também metodologias híbridas, então isso abriu, escancarou um universo novo de atuação para a gente, e da mesma forma que eu trouxe aqui sobre a formação dos gestores de saúde, exige, né, do gestor de educação, de uma instituição de ensino, novas competências, um repertório novo, e para o próprio professor também, isso traz uma dificuldade bem interessante. Na perspectiva da transformação do conteúdo, né, vou dizer assim, da formação de gestores, a Dom Cabral vem já, eu diria, há mais de 10 anos trabalhando a questão da sustentabilidade, do impacto social e do legado. Né, do legado. A gente acredita, né, a nossa missão é transformar a sociedade por meio dos gestores das organizações, que as organizações têm um papel importante, né, na sociedade, não só as organizações do setor de saúde, muito relevante. Então, esse repertório é um repertório que já está, e é natural que esteja, né, numa escola de negócio, porque como centro formulador de ideias, a gente sempre está ali plantando as sementes que hoje o mercado acolhe muito bem, mas que no início existia um certo estranhamento. E a gente, inclusive, se orgulha de poder ter também a oportunidade de desenvolver essa consciência nos líderes, né? A consciência do impacto social, a consciência da sustentabilidade. E, mais especificamente, na perspectiva do indivíduo, a consciência do legado. Qual é o legado que eu deixo, né, para o mundo, para a sociedade, na minha organização? E o terceiro ponto também, para não me alongar muito, é que você falou sobre como é que está isso? Isso saiu das instituições de ensino, foi para as organizações, sim, e agora a gente está vendo que cada vez mais os próprios indivíduos também têm que pegar as rédeas da sua formação e do seu desenvolvimento. Então, esse é um movimento que a gente está também acompanhando, que inicialmente era das escolas, as organizações assumiram isso, e cada vez mais os próprios indivíduos estão protagonizando o seu desenvolvimento, que é uma questão interessante. Acho que um ponto também, por último, que eu queria destacar,
que está muito alinhado com o que o Rafael trouxe, né, que ele falou assim, aqui é difícil para a gente trabalhar, ele usou a expressão one size fits all, né? Isso é uma coisa que a gente também tem percebido lá. Então, nas nossas capacitações da alta liderança, nós temos trabalhado também cada vez mais com capacitações e desenvolvimento personalizados. Já não mais de desenvolvimento de grupos, de equipe, mas assim, entendendo de onde parte aquele indivíduo, né, qual o repertório de partida dele, quais são os objetivos, com ferramentas amplas, né, de diagnóstico, de levantamento disso, e a partir disso, a gente traça um plano de desenvolvimento específico para aquele indivíduo, que pode ter nesse plano, inclusive, uma sala de aula comum, essa disciplina nesse programa, aquela naquele outro programa, mas também um apoio de mentoria também, que é cada vez mais demandado, para suprir, acho exatamente essa questão prática, né, que acho que o Júlio trouxe, né? A gente tem essa coisa da formação teórica, que a sala de aula funciona muito bem, talvez essa consolidação do conhecimento, mas o repertório prático, nós temos observado que as sessões de mentoria, onde os líderes têm condição de discutir questões específicas do seu dia a dia e conectar com as disciplinas, e o mentor ali ajudando ele a fazer tudo isso fazer sentido, a gente observa também que tem sido bem eficiente hoje no desenvolvimento de líderes, né? Não só das organizações, mas também das organizações de saúde. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é muito interessante, cada vez mais nos últimos anos, a Fundação Dom Cabral tem sido procurada por instituições do setor de saúde. Nós observamos um aumento grande dessa procura, o que é bem interessante, assim, que é na direção exatamente de profissionalização do setor, de capacitação da sua gestão. Isso eu queria deixar só de nota. Obrigado, Luciana. Rafael, na sua fala, você colocou disciplinas muito abertamente como disciplinas importantes para vocês e para o setor como um todo, como o pensamento Lean, a metodologia Lean, cibersegurança e até valores sociais importantes como ter programas de inclusão e diversidade. Eu queria entender como é que é aí na GE o processo de treinamento dos seus colaboradores e dos seus executivos. Se vocês utilizam uma metodologia formal, se isso é bem estabelecido para todos os níveis hierárquicos, se isso só a partir de determinado nível hierárquico. Você falou também de uma grade de treinamento que dá muita importância à inteligência emocional a partir de 2021. Conta para a gente como é que é essa estrutura de formação e treinamento dentro da GE, por favor. Isso varia de regionalidade, porque você é o presidente Latam da empresa, então você já tem parte de diversas realidades de diversos países, mas acredito também que você tenha que conversar muito com colegas de outras regiões do mundo, né? Então, conta para a gente aí como é que a GE pensa a sua média de treinamento e formação, por favor. Certo, é um prazer. Eu vou falar de uma forma bem sucinta, porque é um assunto bem largo esse, digamos. Então, vamos falar de uma parte bem básica. A gente tem todo o treinamento técnico de algumas posições. Então, um exemplo fácil de dar é um engenheiro de campo. Ele tem uma série de treinamentos técnicos para poder operar a máquina. Nós temos treinamento, como o Júlio falou, de executivos, onde a gente tem programas de liderança específicos, que podem ser numa esfera global, podem ser algum assignment de uma área diferente, você faz um projeto específico e etc. E nós temos treinamentos para os nossos clientes, né, em termos de como utilizar as máquinas, e o treinamento da grande maioria da população, que talvez não é um engenheiro de campo, não é um executivo, mas todo mundo que está aqui dentro, que sim, tem uma grade, que a gente trabalha com formas de recursos para dar esse treinamento diferenciados. A gente tem recursos que são externos, então parceiros,
Nós temos Train the Trainer, então alguns funcionários de forma voluntária treinando outros, e nós temos essa grade que eu comentei, que evolui ao longo do tempo. Então, essa grade que eu comentei e que nós temos na Latam, ela foi fruto de uma customização do que a gente via que era importante para o nosso time e com alguns guidelines globais do que seriam coisas que não seriam bons a gente perder, que a gente tem que continuar. Então, assim, eu acho interessante para o gestor ficar atento na evolução do que é mais relevante e no feedback do time que está treinando. Porque, para nós, treinamento não é uma premiação, não é nem o contrário, você reprimindo alguém, é uma evolução. Então, é importante você cruzar, como eu tinha comentado, essa grade, ou como é que você vê aí as possibilidades de investimento com o potencial das pessoas e o que elas precisam. Então, é bem dinâmico. O legal que a gente tem feito aqui, diferente talvez do que a gente fez um pouco mais para trás, é ter um feedback real-time mesmo da turma que conclui uma aula específica, um treinamento, um projeto, e a gente melhorar constantemente o conteúdo e ver se o pessoal está usando, né? Então, se você tem um grupo de pessoas para um tipo de dinâmica de treinamento, depois acompanhar esse profissional para ver se essa dinâmica teve efeito, é interessante, né? Para que não fique também guardadinho numa caixinha, aprendi isso, está lá guardado, mas não uso, então não ajuda muito. Então, eu sei que a gente tem um tempo um pouquinho limitado, mas assim tem várias faces, digamos, do que a gente está passando nesse assunto de treinamento. Mas eu acho que o bacana é um misto, eu acho, na GE, de uma autonomia que uma região como a nossa na América Latina tem, de avançar, investir e fazer, mas com essas possibilidades, que nem o Júlio estava comentando, da gente fazer conexões com colegas globais, com projetos globais, isso é muito bacana. E com certeza está próximo de parceiros, né? Eu acho que a Dom Cabral ela é uma referência, a gente já teve aqui para o time comercial algumas iniciativas, eu acho que a gente tem que ficar sempre aberto, né, para você estar evoluindo, mas é isso, de forma bem resumida, assim. Muito obrigado, Rafael. Nós estamos, nesse momento, com muitas perguntas que depois eu vou passar para a mesa poder saber as curiosidades, mas nós não vamos ter tempo para todas. Nós estamos completando 1 hora de mesa e temos somente mais 10 minutos. Então, eu vou fazer mais uma rodada de conversas, mas eu vou pedir que nessa rodada de conversas o palestrante já encerre em 2 minutos e meio e se despeça ao mesmo tempo para a gente não poder encerrar com 1 hora e 10 de mesa, tá? Então eu vou direcionar agora ao Torelli. O Torelli tem feito esse belo trabalho com executivos. Eu queria que ele também compartilhasse um pouco com a gente o que é feito para média gerência, digamos assim, das instituições aí, do seu treinamento dentro de casa, até o chão de fábrica, entendeu? Como é que você tem organizado, se você tem focado mais em estruturas próprias, se você tem contratualizado, e como é que você tem se virado no treinamento comportamental? Porque o técnico está no livro ali, né? Mas o comportamental, a cara, a boca, a expressão facial da pessoa que está na frente e que interfaceia com o paciente já angustiado e tudo mais, é um desafio enorme para a instituição de saúde. Então, se você puder me contar um pouco aí como é que você lidera esse processo aí dentro do HCORE nas suas instituições, eu fico agradecido. Eu acho que com a pandemia, essa tua pergunta ficou mais complexa ainda, né? Porque eu entendo que todo profissional de saúde, ele está cansado emocionalmente e fisicamente por tudo que a gente viveu durante esse período, né? O hospital tem a sua universidade corporativa interna e atua em parceria com várias outras organizações. Então, todo colaborador tem a sua grade de treinamentos obrigatórios, inclusive no programa de remuneração variável de todos os colaboradores da companhia, você tem um deflator, você não tem um prêmio, mas se você não cumprir a sua grade de treinamentos obrigatórios, você tem um deflator, né? Porque cumprir é obrigação, né? Não cumprir, você tem um deflator. Então, está muito claro na política institucional do hospital. E nós iniciamos, através do pronto-socorro, o treinamento do jeito HCORE de atender. Eu acho que a questão da empatia, a questão do olhar no olho,
a questão do atendimento humano, ela é muito importante no momento que a gente está vivendo, principalmente porque quem nos procura nos hospitais já vem numa situação emocional diferente, né? Ninguém vai a um hospital com problema de saúde numa situação de normalidade. Mas tem um programa que tem me agradado muito, que eu tenho me reunido com grupos de profissionais do hospital e tenho dito para eles o seguinte: você foi nomeado CEO da companhia. Se você fosse o CEO, o que você faria para melhorar o atendimento ao paciente? Só para vocês terem uma ideia, os enfermeiros do pronto-socorro fizeram uma apresentação com 10 páginas de ações que eles fariam se estivesse no meu cargo para melhorar o atendimento do paciente. Então, esse processo, e a Covid nos ensinou isso, o modelo tradicional de hierarquia não serve para absolutamente mais nada. Porque para enfrentar uma pandemia e uma guerra, teve que todo mundo ir para frente de batalha, sem muita hierarquia, para poder resolver os desafios do dia a dia. Então, esse processo de aprendizagem de liderança, que é você ser colocado na posição do líder, e você ter que tomar decisões, e o líder tem que ter a humildade de reconhecer que os enfermeiros do pronto-socorro deram uma aula para nós, para melhorar o atendimento do paciente. Então, você tem que ter aí a humildade, a resiliência. Eu brinco que o meu projeto profissional é me tornar inútil. No momento que todos os profissionais da instituição estiverem capacitados, só gente do mais alta performance, bem treinada, eu não vou ter o que fazer no hospital, porque eles vão resolver todos os problemas, né? Então, o grande desafio hoje das lideranças é, sem dúvida alguma, contratar pessoas melhores do que elas para poder montar a estrutura de uma equipe, para a gente poder dar conta desse processo. E eu queria, me despedindo, agradecer a oportunidade, agradecer o aprendizado dos amigos e reforçar, né? Nós somos privilegiados por trabalhar nas instituições que nós trabalhamos. E esse privilégio gera uma obrigação de retribuir para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, Torelli. Obrigado pela generosidade em compartilhar os conhecimentos. Júlio Ardeni, como é que na Abbott a gente... É muito frequente na indústria de farmacêutica e de insumos em saúde, está havendo um caminho para a servitização. O suporte que essas indústrias acabam trazendo ao setor é uma forma de treinar o próprio setor a utilizar com sabedoria e com custo-eficiência os insumos que eles implementam. Então, eu queria, nessa rodada final sua, que você compartilhasse com a gente como que a Abbott vê isso e o quanto a Abbott tem se utilizado disso, ou se não tem se utilizado disso. Eu queria saber sua opinião e fazer o seu encerramento também. Ok. Na verdade, uma necessidade para a gente, né? Acho que o Rafael falou um pouco disso. A gente precisa, com o desenvolvimento e a disponibilização da tecnologia, treinar, né? Ter indivíduos especializados, né? Dentro da empresa e, com isso, levar o conhecimento para usuários ou para a cadeia, né? Como um todo. O que tem acontecido ultimamente é que o que está havendo a gente vê a tecnologia cada vez mais empoderando o paciente. E aí o paciente ele começa a ser o usuário direto da tecnologia. A gente tem isso com o nosso Freestyle Libre, que é o monitor de glicose, né, o wearable que a gente tem, e que a gente percebe uma necessidade também de levar o conhecimento para a população em geral, né? Recentemente, com o advento da pandemia, a nossa divisão de testes rápidos de diagnóstico, a gente disponibilizou para farmácias e outras instituições o teste de antígeno para o Covid, e isso também nos gerou a necessidade de ter um processo mais ajustado para passar o conhecimento para indivíduos que não são a nossa audiência tradicional, que geralmente são pessoas de laboratório, de hospitais, né, gente especializada. Então, isso gerou uma necessidade grande da gente buscar acelerar esse processo, mas eu quero reforçar que é um processo mandatório para a gente. A gente precisa ter muito bem estabelecido, com processos, com padrões claros e precisos, essa transferência de conhecimento. Por isso que a indústria, né, nós como fornecedores, a gente está
intrinsecamente ligada ao processo de desenvolvimento do conhecimento e da educação, inclusive em gestão, né? Porque agora, acho que a Luciana falou no início, essa questão de usar os dados, né? E usar as ferramentas, falou um pouco da digitalização. Então, agora também tem um pouco disso. A gente além de entregar a tecnologia, né, o kit para o diagnóstico, o monitor de glicose, o neuromodulador implantável, a gente precisa também começar a interagir com a cadeia. Eu falei da necessidade de ação e de ter uma conversa e uma visão mais sistêmica, para que junto gere os insights, as informações, o conhecimento necessário para ter um impacto sistêmico, né? Então, a gente vê isso com muita seriedade, né? É mandatório e é também uma oportunidade de a gente disseminar o conhecimento e tornar o processo todo muito mais efetivo, né? Então, quero agradecer. O tempo passou que eu não vi, então eu ficaria aqui por muito mais tempo com vocês, aprendendo. É uma mesa super diversa, né? Conhecimento dos mais diversos, né, tipos. Então, agradeço ao FIS também pelo convite. E espero vê-los em breve, em outras oportunidades como essa, né? Então, se cuidem e fiquem bem. Obrigado pela sua participação. Luciana, conta aqui pra gente. Você falou que as instituições de saúde estão cada vez mais próximas e buscando o aprimoramento das pessoas. E que peculiaridades que essas instituições têm, que demandas específicas elas trazem, que contornos próprios elas têm? Por favor, a palavra está com você. É uma ótima pergunta essa. O setor de saúde ele tem especificidades, né, em geral, e isso nos desafia a formar gestores nesse setor. Em geral, como a fundação, normalmente a capacitação está mais relacionada à alta liderança, então nós temos a perspectiva da visão estratégica, a perspectiva do legado, são pontos muito demandados por nós, pelas instituições de saúde, ao mesmo tempo também que a questão da eficiência, acho que o Torelli trouxe, do manejo das ferramentas de gestão, etc., da profissionalização dos processos de gestão nas instituições, também é um tema muito demandado por nós. O nosso tempo estourou, vou fazer essa resposta sintética e já aproveitar para mais uma vez dizer, foi um prazer dividir esse painel com vocês, com profissionais tão importantes e que com uma relevância grande no setor de saúde. Agradecer um convite, um agradecimento especial em poder revê-lo, Leandro. Sempre um prazer. Prazer é todo meu, minha amiga. Muito bom te ver. E assim, eu sempre gosto de deixar o organizador do evento em absoluto desespero. Então, quando acaba o tempo da mesa, eu faço questão de estender mais um pouco, só para avaliar o limite da amizade com o organizador do evento, entendeu? Então, sem pressa, ô Palombini, me conta uma coisa, se a GE, a empresa que você preside, ela é fonte inspiracional do meio executivo. Ela trouxe literatura para a gestão, ela trouxe método de gestão e ela é reconhecida mundialmente como uma empresa case em diversas questões de inovação, de gestão, de momentos mais difíceis e de momentos mais felizes. Se um jovem executivo passa por você querendo a sua posição, quais conselhos você daria a esse jovem executivo para seguir a trilha, para chegar nessa cadeira bonita que você está sobre ela, por favor? Nossa, pergunta difícil, mas primeiro eu adoro que tenham jovens que queiram estar evoluindo. A gente tem alguns talentos que vão direto ao ponto, sem ter arrogância, mas tendo a vontade de saber as etapas e avançar. Então, acho que a primeira coisa, eu diria, que bom que você está fazendo essa pergunta para mim, porque mostra interesse. Eu acho que nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas entender e se dar o primeiro passo, eu acho que é muito importante. Então, acho que isso já é super bacana. Agora, assim, tem toda uma dinâmica, né, de vida e aprendizado e de coisas para estar buscando tecnicamente para evoluir. Mas acho que a primeira das coisas é
o que você busca vai estar no teu coração te motivando? Vai ser suficiente para você vencer todos os desafios que vão aparecer na tua frente? Porque às vezes a gente pensa e quer alguma coisa, mas não está disposto ao trade-off ou quando vier todas as dificuldades que todos nós passamos todo dia, não necessariamente se não tiver no coração esse algo a mais, você trava. Eu acho que essa é uma das questões, né? De estar buscando o que tem afinidade com o que você gosta de fazer. Resiliência, sem dúvida, porque vai ter anos e momentos que você anda 5 passos para trás e nenhum para frente. Mas também vai ter outros que você dá 20 para frente sem dar nenhum para trás e a vida tem dessas coisas. Mas eu acho que na questão de que a gente está aqui no fórum, para não filosofar e tentando ser bem exíguo na resposta, eu acho que a gente tem que estar querendo aprender. Porque não é difícil você achar características em alguns profissionais ou pessoas de uma prepotência, ou de querer falar mais do que escutar, ou você não está realmente se disponibilizando a receber um feedback, você está sendo superficial. E eu acho que muito nas nossas vidas, a gente vê pessoas brilhantes tecnicamente que não evoluíram, tá em saber você trabalhar em time, saber a hora de se posicionar e a hora de ficar mais tranquilo, de ter a humildade de ter essas conversas e a segurança. Porque a humildade, no meu ponto de vista, ela tem a ver com a segurança que você tem, e não ao contrário, uma pessoa humilde não é segura. Então, assim, eu acho que tem toda essa dinâmica filosófica aqui, que talvez cada um tenha a sua opinião. Mas eu acho que, saindo disso, indo para a questão específica de aprendizado, eu acho que é aprender sempre. Então, por exemplo, passou um dia, você erra, nós erramos todos os dias, certeza absoluta disso. Então, você faz uma reflexão à noite do que você errou e como é que você, na próxima, tenta buscar uma ajuda, com quem é o exemplo que você vai seguir, quem que faz bem isso, como é que eu posso enxergar melhor o que eu estou errando. Então, assim, eu acho que a vontade de aprender e se colocar vulnerável para isso, eu acho que é crítico. Se você trabalhar com o coração naquilo que você busca, tiver realmente a resiliência, a estamina de atravessar a parede quando precisa e tentar se machucar pouco com isso, porque você está querendo fazer isso, e está disposto a humildemente escutar os conselhos e aprendizado, fazendo a tua distinção do que serve para você e o que talvez seja uma opinião que você não entende ainda como que encaixa para você, eu acho que seriam umas boas receitas iniciais, na minha humilde opinião, para a pessoa evoluir. Eu acho que falaria dessa forma aí. Muitíssimo obrigado, Rafael. Brilhante participação de todos vocês. Eu só tenho a agradecer e convidar a plateia a continuar acompanhando a maravilhosa programação do FIS. E a plateia lê um livro chamado Você Quer o que Você Deseja? É de um psicanalista paulista chamado Jorge Forbes. E leiam esse livro, se você quer o que você deseja, e aprendam a identificar as suas reais necessidades e os seus objetivos profissionais. Obrigado a essa mesa brilhante e um ótimo dia para vocês, parabéns ao FIS e boa continuação para a audiência, tá? Obrigado, tudo de bom, gente. Um abraço, gente.